Ô Renato, bom dia. Olá, tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui porque acabei ficando cortado. Pera aí. Não, você não pode ficar sem cabeça, não. Deixa eu até ajustar aqui também para ficar sem cabeça. Pronto. Pera aí que eu já estou ajustando aqui, só mais um segundo e aí você já consegue me ver pelo menos um pouquinho melhor, né? Não sei se resolve tudo. Não, resolve, tá ótimo. Está com um fundo ótimo aí também. Tudo bem? Bom dia, companheiro. Tudo jóia. Obrigado, viu, Um pelo prazer convite, pelo falar com você. convite. Também é um prazer. E eu tenho que agradecer aqui, fazer um agradecimento formal à Nani Magossi, que foi uma das entrevistadas aqui do Conexão África. A Nani mora no Egito e foi a Nani que nos colocou em contato, né? Então, eu vou fazer um agradecimento formal à Nani aqui. Muito obrigado, Nani. Exatamente. Eu conheci a Nani, também não conheci pessoalmente. Foi através de um outro projeto que eu estava fazendo com uns amigos sobre Gaza. E ela, como vive ali há bastante tempo, então ela pôde nos ajudar um pouco. Sim. Bom, como é que você está aí? Você está bem? Está tudo bem aí? Você aí na sua quarentena, no seu isolamento? Antes está com o cachorro aí, que o cachorro já está no bom dia também, né? Minha cachorrinha que está aqui. Ela estava quietinha até agora, mas aí ela viu que tinha uma câmera ligada, ela Está querendo resolveu. participar também. Mas a Grura, a gente está em casa, né? Bom, a gente está aqui. Eu estou aqui, assim, nesse isolamento já desde o início, que nós não tivemos aula, né? Eu sou professor aqui na Universidade Federal do Pampa, aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, e a gente não chegou a começar as aulas, né? Porque a situação ela foi se configurando assim bastante caótica, então a reitoria suspendeu as aulas. E desde aquele momento a gente está trabalhando em casa mesmo, tá? Eu acho que está trabalhando muito mais. A percepção que eu tenho é que esse trabalho virtual é mais complicado. Primeiro porque a gente não estava preparado, né, Alexandre? E segundo porque você mistura, né, o que é trabalho e o que é tua casa mesmo. Então ficou uma confusão muito grande. Mas felizmente aqui é uma cidade pequena, né? Tem pouco mais de 70 mil habitantes. Qual é a E cidade a que você está? Santana do Livramento fica bem na fronteira, é fronteiriça com o Uruguai, né? Fronteira seca, inclusive, que é um negócio diferente. Exato. E então a cidade ela está afetada, evidente, pela Covid, mas a gente tem poucas, ainda que uma já seja complicada, mas tivemos só 3 mortes aqui e mais ou menos acho que não sei se chega a 200 infectados. Mas enfim, estamos tentando manter a segurança. Pois e você falou uma coisa, né? A gente acaba trabalhando mais porque a gente não tem fronteiras, né? Entre o que é o trabalho, o que é estar em casa e o que é o trabalho. Uma coisa vai, né, misturando com a outra e fica difícil mesmo ter controle, né? Mas vamos deixar uma coisa bem clara, né? Você não está no Saara Ocidental, você está em casa, em Santana do Livramento, né? Quase na divina, na fronteira com o Uruguai, mas você está aqui para falar do Saara Ocidental porque você tem uma ligação, né, com o Saara Ocidental, você foi ao Saara Ocidental, você visitou, a gente não tem nenhum brasileiro lá, então pelo que eu sei, você foi o último brasileiro, né? Você e o Renato Duque Estrada, né? Que é professor da Rodrigo, Universidade Federal. Rodrigo, desculpa, Rodrigo, que é professor da Universidade Federal de Pelotas. Vocês foram talvez os últimos brasileiros a estarem lá, terem estado lá, né? Mas antes da gente começar a conversar, eu queria mostrar aqui o meu mapa, né? Esse mapa aqui, que é um mapa todo bordado de fuxicos. Eu comprei esse mapa no Senegal, né? Em meados da década passada, lá, 2005, 2006, por aí. E eu quero mostrar esse mapa até para a gente mostrar onde fica o Saara Ocidental e mostrar uma coisa muito curiosa que esse mapa nos mostra, né? Olha aqui, ó. Se eu mostrar para vocês o mapa, o Saara Ocidental não existe nesse mapa que eu tenho, né? É tudo exato. Marrocos, olha, né? E o Saara Ocidental foi ocupado pelo Marrocos. Então, em muitos mapas do continente africano, que talvez a gente pesquise e a gente olhe, né, procurando no Google, vão mostrar essa região aqui como uma região só, vão mostrar o Marrocos enorme como está aqui, né? E, e eu queria que você, antes da gente falasse sobre o Saara Ocidental, que é considerado a última colônia, né, ainda com status de não autonomia, né, no continente africano, queria que você contasse um pouquinho, né, da história, né, do contexto do Saara Ocidental, antes da gente falar da sua ida para lá. Ah, perfeito. Só fazer uma pequena, não uma correção, mas eu e o Rodrigo fomos
ao Saara Ocidental. Na ocasião, ele era professor da UFPEL. Atualmente, ele está fazendo doutorado em York. Então, ele não está mais vinculado à UFPEL, mas aquela ocasião foi. E, bom, eu acho que para a gente... para eu chegar até o Saara Ocidental, deve muito ao Rodrigo. O Rodrigo é um cara que ele já pesquisava o Saara Ocidental há bastante tempo. Eu pesquiso o Oriente Médio. Meus trabalhos são bastante focados no Irã, no Líbano e no Egito. Mas, como tem uma parceria muito grande com o Rodrigo, certa vez, ele, como estava desenvolvendo esse trabalho, ele falou, nós temos que difundir essa causa, nós temos que mostrar o que está acontecendo no Saara Ocidental. Antes de eu contar, vou te contar só um caso que você falou do mapa. Eu estudei na USP, né? E certa vez eu fui com o embaixador, que no Brasil ele não tem status de embaixador do Saara Ocidental, mas ele é um representante da Polisario. E lá na entrada do departamento de História tem um mapa gigantesco. E a hora que ele entrou assim, ele olhou esse mapa, ele viu igual você. Não tinha a divisão do Saara Ocidental. Cara, ele ficou ofendidíssimo. Ele falou assim, não é possível que o Brasil, com a tradição que tem na sua diplomacia e a importância de uma universidade dessa, como a Universidade de São Paulo, coloque um mapa desse, que é um mapa colonialista, né? E aí gerou um certo desconforto. Ele foi muito educado, mas é a típica coisa que gera esse estranhamento que você trouxe, né? E isso, eu acho cuidado também que quem não conhece, né, assim, e muita gente não conhece a situação do Saara Ocidental, não está atento para isso, né, assim, para esse tipo de detalhe, né? E é por isso que a gente está conversando aqui, inclusive, né? Exato. Porque aquela região é uma região que tradicionalmente tiveram portugueses, tiveram franceses, mas o último povo que realmente colonizou o local foram os espanhóis. E aí eles permaneceram, tem uma longa história, né, de atuação ali naquela região, que era chamado do Saara Espanhol, né? Aí no período que começa o processo de descolonização, já na década de 70, bom, a África estava passando por um processo de colonização desde os anos 60, né? Mas ali nos anos 70 ele já era um dos últimos estados que já tinha características iminentes de um povo específico. E o governo Franco estava num processo de deterioração já, né? Ele estava morrendo e havia uma luta pelo poder ali na Espanha. Em tese, existem divergências no processo narrativo, mas em tese diziam que o Franco já tinha entregue, ele já ia devolver o Saara Ocidental para o povo saharaui. Só que havia o interesse de algumas pessoas ali dentro da Espanha que fizeram um certo conluio com o rei Hassan II do Marrocos e a Mauritânia. Então, aí, nesse período, ao invés de ser atribuída a independência para o Saara Ocidental, há um início de uma guerra em 1975. Né? O Marrocos, aí ele começa essa narrativa. Ele apresenta uma versão de que ali sempre foi um território marroquino, que existiam algumas etnias distintas, mas não uma que pudesse caracterizar uma autodeterminação. E ele diz, existem pessoas no sul do Marrocos que são também saharaui. Então, é uma guerra de narrativas. Só que o que é importante ser frisado é que quando há o processo de descolonização, a ONU reconhece o direito de autodeterminação. Existe resolução apresentando esse direito de autodeterminação do povo saharaui. Só que é um contexto diferenciado, é um contexto em que, além da Espanha abrir mão, ela simplesmente entrega ao Marrocos o Saara Ocidental. Então, inicia o que a gente vai chamar da Guerra de 1975, né? Que aí o governo do Marrocos e o governo da Mauritânia, eles entram no Saara Ocidental aí começa a guerra efetivamente, né? A ideia deles era que Começa a guerra, desculpa, Renato, te interromper, mas deixa eu até mostrar... Fique à vontade. Começa a guerra também porque os dois países, quando se tornam independentes, né, o Marrocos no final dos anos 50 e a Mauritânia em 60... Eles, quando se tornam independentes, como a região aqui do Saara espanhol ainda era uma colônia espanhola, eles reivindicam partes do território, né? Tanto um quanto o outro reivindicam partes do território como partes do seu território, né?
Então isso vai Mas causar é uma briga ali, né? E quando a Espanha... E aí a gente também tem que dar, assim, a gente tem que entregar a responsabilidade para a Espanha, né? Assim, quando o totalmente. Franco morre e o rei Juan Carlos assume a coroa, ele simplesmente lava as mãos, ele vai embora e ele larga aquela região ali sem ter feito uma transição para a independência, né? Ele simplesmente larga na mão e deixa a Mauritânia e o Marrocos resolverem o que vai fazer ali. Que foi o contrário do que eles fizeram na Guiné Equatorial, que era outra colônia, né? No continente Exatamente. africano, a gente teve duas colônias da Espanha. A Guiné Equatorial, que teve lá, né, todo um processo de transição para a independência em 68, e aqui, simplesmente, quando o Franco morre, o rei Juan Carlos, que saiu, né, em 2014, né, abdicou para o rei Felipe assumir, simplesmente lavou as mãos e largou como se não tivesse nenhum tipo de responsabilidade, como se a Espanha não tivesse responsabilidade ali, né? Exato. E é interessante a visão pragmática que o governo do Marrocos adota nesse conflito, porque você bem disse que aí ele faz um certo conluio com o Mauritânia para dividir o território do Saara. Só que a narrativa marroquina não existe essa história de metade é da Mauritânia. Segundo, se você pega existem historiadores que narram essa história a partir da perspectiva marroquina e diz que aquilo tudo é parte do Marrocos. Então, naquele momento, é perceptível que o rei marroquino ele está negociando, ele quer, de qualquer forma, acabar com o Saara Ocidental e ficar com a parte que lhe interessa, que é ali a parte norte, onde tem recursos naturais, e para eles era uma posição estratégica, né? Então, e aí depois ele vai fazer uma marcha verde, né? Que é aquela, ele vai juntar assim milhares de pessoas e levar para dentro do deserto como se fosse um ato de retomada, né? E é interessante que eu estive lá duas vezes, a primeira vez em 2016, depois eu voltei em 2018 para fazer o doutorado, eu fiquei morando lá mais ou menos uns 2 meses nos acampamentos, né? E aí eu conversei com muita Nos gente acampamentos no Saara de Ocidental ou nos Tindouf, acampamentos aqui na Argélia? na Argélia, em Tindouf. Em Uhum. 2006 eu fui, porque lá no território ocupado é uma cidade, são cidades normais, né? Layún e tal. Lá eu fui na ocasião que eu estava fazendo documentário. Só que quando eu fui fazer o pós-doc, aí eu fiquei nos acampamentos em Tindouf. E ali eu entrevistei diversas pessoas e muitas delas conversei sobre esse período colonial, como era a relação entre a população saharaui e a população espanhola. Então, existia uma certa interação, mas era uma estratificação também daquela sociedade, né? Então, existiam os bairros da população mais rica, existia o bairro. E é interessante como a população, esse período que vai desencadear na guerra, ele adveio de uma conscientização popular. Eu conversei assim com várias pessoas, porque a felicidade de você fazer uma pesquisa com pouco tempo, 40 anos em história é muito pouco. Então tem que estar tudo muito vivo. O pessoal que estava naquela guerra tinha 20 anos, hoje tem 60, 60 e pouco. E eles contavam um processo de conscientização, que foi uma guerra em que eles entendiam que eles estavam sendo explorados, né? Então havia uma carga de cultura, eles liam muito. Alguns traçavam até imagens românticas, que eles tinham na mochila deles uma arma e um livro, né? Era isso que era a revolução que eles estavam fazendo. Mas é interessante que o processo vai sendo deteriorado ali dentro do Saara Ocidental, e eles têm essa percepção. Eles têm essa percepção, só que a Espanha ela é muito rápida. Ela abandona, de certa forma, o território e o Marrocos já adentra de vez, né? Assim, teve um tratado que foi assinado assim, dias antes do Franco morrer, ele estava muito doente, né? O Tratado de Madrid, Tá de Madrid, né? né? Sim, de E que o Madrid. Franco delega a administração da colônia para o Marrocos, né? E para a Mauritânia, né? Assim, Exato. mantendo a soberania espanhola e dividindo, né? E aí, quando ele morre, o rei Juan, né, Carlos, ele lava as mãos e vai embora e deixa um vácuo de poder ali, né? Tanto que para a ONU, se eu não me engano, o status da região ainda é de soberania espanhola, não é nem soberania ali, assim, de jure
né, como a gente diz, né, é da Espanha, mas de fato é do Marrocos porque o Marrocos ocupou. E você falou uma coisa muito interessante sobre a organização, né, dos Sarauis, ou Sarauís, né, É o Sarauí, né? Desculpa, é isso, Sarauí, né? né? Em português. Não, que eles, assim, eles se organizaram muito rápido, né? Em 73 eles já estavam organizados e em 79 eles puseram para correr os mauritanos, né? Foi uma vitória importante para um movimento que tinha sido formado há pouco tempo, né? Que tinha se organizado há pouco tempo, né? E a Frente Polisário, né? Fala um pouquinho do contato que você teve com eles e do que foi a importância deles terem derrotado, né, os mauritanos e empurrado eles de volta, né, para o território da Mauritânia e salvaguardado aqui essa fronteira aqui, né? Mas tem um momento anterior à criação da Frente Polisário, que existia um outro movimento nacionalista, que é de uma liderança que eles chamam de Brahim Bassiri, que era um jornalista. Esse cara é muito importante, essa é uma personalidade. Ali ele estudou fora do Saara, em vários locais, e quando ele volta para o Saara, ele percebia a importância de fazer uma transição. A diferença, talvez, da Polisário para o movimento que ele criou anteriormente é que ele propõe até aos espanhóis que gradualmente inserisse os saarauís no processo de transição para que não houvesse guerra e, de fato, era a consciência geral que existia na época. Tinha que acabar o processo de colonização da África, né? Só que ele é assassinado em 1970. Né? Então, ele é assassinado por espanhóis e marroquinos, e isso faz com que, ao surgir, aí o processo de surgimento da Frente Polisário, ela já não tem mais essa perspectiva de negociação. Ela entende que ela tem que ser formada para efetivamente partir para uma guerra. Porque todo o processo negocial já tinha sido feito, e eles sabiam que tanto a Espanha como o Marrocos não iriam ceder de forma alguma. Então, é isso que eu estava mencionando, que nesse início dos anos 70, havia uma juventude ali dentro do Saara Ocidental que ele foi adquirindo o conhecimento do processo de exploração que ele estava sofrendo. Então, foi gradual, mas eles sabiam que viria uma guerra pela frente, porque não havia outra perspectiva. Né? É interessante quando você conversa com as pessoas, eles falaram, estava na iminência. Estava na iminência. A gente ia para a escola, a gente ia para a faculdade, conversava com as pessoas, e as pessoas sabiam que o Marrocos, em algum momento, ele iria tentar ocupar o território. Só não imaginava, efetivamente, que essa negociação iria acontecer daquela forma, como você mencionou, do Acordo de Madrid, que é um acordo que foi contestado e que não tem validade alguma, né? A ONU não reconheceu e nem reconhece até hoje, né, a assinatura para divisão. Né? É curioso que, assim, nesse momento, né, em que surge a Frente Polisário, as ex-colônias, né, ainda ocupadas, né, por Portugal, que é a Guiné-Bissau, que está aqui pertinho, já tinha pegado em armas para lutar contra, né, a ocupação dos portugueses, né? Você sabe se tem alguma ligação aí entre a Frente Polisário e eles? Você sabe da onde a Frente Polisário conseguiu as armas, comprar as armas? Já tinha o envolvimento do governo da Argélia com eles? Olha, nesse momento, esse é um tema que eles não tratam com muita clareza. Né? Porque eu sei que existe um museu lá no Saara Ocidental, nos desertos, na verdade nos acampamentos, em que eles têm armas de todos os lugares. Né? Algumas fontes indicam que em determinado momento da guerra, não necessariamente ali no começo, a Argélia pode ter auxiliado, talvez até no começo, é que não é assumido claramente. A própria a Líbia forneceu também, posteriormente, auxílio militar à Frente Polisário. Né? Agora, assim, não é um tema que eles abram. Né? Eu tentei de toda forma, mas você encontra armamento que era proveniente, tem até armamento da ONU ali. Então era uma guerra que tinha armas com chapinha da ONU. Então isso era impressionante. Né?
você tinha armamento israelense que era fornecido ao Marrocos, americano, francês, né? E eles mantêm ali tudo. De fato, é um museu deles, né? Mas eu não saberia lhe dizer se oficialmente houve esse recebimento de armas. Porque eles se apegam muito, Alexandre, às táticas deles de guerras no deserto. Porque eles eram, né? E são ainda experts, eles conhecem demais aquela região. E a guerrilha no deserto, ela era muito complicada, tanto para os marroquinos como para os mauritanos, que você tinha mencionado anteriormente a questão da vitória deles. Eles atribuem a essas táticas, porque militarmente talvez eles não fossem superiores. Acredito que não, a gente vê que era um armamento bem inferior ao apoio que eu mencionei, que os marroquinos tinham de Israel, de França, e a mesma coisa os mauritanos. Só que eles tinham táticas, eles eram exímios guerrilheiros de deserto. E isso fez com que gradualmente eles fossem avançando ao sul, que a intenção deles era essa, a estratégia era avançar ao sul para depois recuperar aquela região e partir para o enfrentamento do Marrocos. Inclusive, ali nessa guerra ali na Mauritânia, apesar de eles saírem vencedores, em 76, El Ali, que é uma outra liderança, assim, é um mito dentro da guerra do Saara Ocidental, ele morre. Era um guerrilheiro jovem, era um cara que abraçou a causa, e ele que levou, depois do Bassiri, que era aquela liderança intelectual, o El Ali foi aquela liderança do tipo Che Guevara. É um homem que Sim. abraçou as massas e levou para a guerrilha. Eu ia falar isso, que ele é considerado o Che Guevara do Saara Ocidental, né? E isso exatamente. Pergunta, assim, o Marcos está fazendo duas perguntas aqui. Antes de fazer a minha, deixa eu te passar dele. Ele tem uma curiosidade quanto à divisão da fronteira aqui, né? Com o Saara, com a Mauritânia, né? E o uso do porto que escoa minério, que deve ser aqui na Mauritânia, né? E ele pergunta também que países islâmicos e africanos apoiam a Polisário. Olha, tinha aproximadamente, eram muitos, eram mais de 80 países que reconhecia, na verdade é a República Árabe Saharaui, a Hazd, né, que é o que a Polisário é um movimento, é esse movimento que surgiu para lutar pela independência, e depois quando eles migram para os acampamentos na região de Tindouf, da Argélia, ali eles vão constituir um governo, constituir um Estado, porque aí eles não têm condições, né? A Polisário não é um Estado. Então a Hazd, ela era reconhecida por mais ou menos uns 80 países. Aqui na América do Sul também, a gente tem Uruguai, Venezuela, eu creio que a Bolívia reconhecia, eram vários. Ali no continente africano, também vários reconheciam. Então, são muitos. Só que existem estágios, né? A União, inclusive, reconhece, né? Como um Estado... Faz parte, né? Faz parte. Ele faz parte da... Exato, porque quando a Hazd foi reconhecida, aí o Marrocos deixou. Só que, posteriormente, o Marrocos voltou à União Africana, e aí ele volta... Eu tive a possibilidade de entrevistar o embaixador do Marrocos aqui no Brasil, eu e o Rodrigo, e aí ele, na ocasião, ele disse assim, nós voltamos mesmo para a União Africana para fazer com que todos os outros países africanos expulsem a Hazd da União Africana. O que ele falou claramente, assim, só que ele não deixou gravar, né? Ele falou mais barbaridades. É uma pessoa assim que ele mantém uma postura de conflito mesmo, e ele disse que assim, vão fazer o que for para expulsar a Hazd da União Africana. E aí houve uma redução no reconhecimento de estados, porque o Marrocos ele começou a fazer algum tipo de acordo com alguns países ali da África e financiar projetos, e financiar através de terceiros, de recursos que vinham dos Estados Unidos, da França, e mesmo deles. E aí a contrapartida era deixar de reconhecer a Hazd. Então, hoje deve ter mais ou menos uns 50 países que reconhecem. Vários países islâmicos reconhecem a Hazd. A outra pergunta eu não lembro. Sobre o porto, sobre a fronteira, né, o desenho da fronteira aqui e o porto que é usado para escoar minério aqui nessa região aqui da Mauritânia.
O porto, ele fica perto da região de Alayun, né? Aquele porto que escoa os minérios. Ele não está muito ao sul, não, na fronteira ali Com a Mauritânia, né? com a Mauritânia. Ele não fica muito ali, ele fica mais para cima. Né? Essa região, mesmo o Saara Ocidental, ele tem uma... se você pegar a tríplice fronteira entre Saara Ocidental, Marrocos e Mauritânia, ali já houve um arranjo, né? Eu estava fazendo pesquisas em alguns livros, que os espanhóis já tinham negociado com os franceses, porque todas ali eram colônias francesas, né? E eles tinham a percepção de que uma região ali, essa tríplice fronteira, ela tinha algumas riquezas minerais. Então, por isso que existe um desenho diferente, há um recorte ali, né? Eles têm uma explicação pontual, eu não vou me lembrar agora, mas era uma questão de interferência francesa que negociou com os espanhóis e liberaram. Mas ali no sul, não. Ali no sul eu não vejo... eu não entendi muito bem essa relação, se ali é um porto de escoamento e com a fronteira da Mauritânia, eu não entendi muito bem qual é a questão. Não, mas eu acho que depois ele pode explicar aqui melhor se a gente respondeu, se você respondeu a pergunta dele, né? Tá. É bom. Desculpa, eu só... porque existe um porto muito grande ali em Layun, que é mais ao norte, e ali que há escoamento da produção, né? E é sempre bom a gente lembrar também que o Saara Ocidental, ele é praticamente todo deserto, né? Assim, o deserto acaba onde começa o Oceano Atlântico, né? Então, essas fronteiras aqui, elas são meio retas aqui, traçadas aqui, retas, porque não dá para você... Não tem acidente geográfico para você marcar a fronteira ali. Então, são linhas geográficas e linhas matemáticas, né, que marcam aqui essa fronteira, quase que um dentinho, aqui, quase que uma escada ao contrário aqui, né? Exato. Mas o que eu ia te perguntar, e aí a gente parou um pouquinho para fazer a pergunta do Marcos, é o seguinte, é que a gente estava falando do líder jovem, que foi o Che Guevara, né? Que liderou, o Che Guevara do Saara Ocidental, dos Sarauís, que liderou essa luta para expulsar os mauritanos, né? E uma coisa que é interessante da gente lembrar é que Cuba tem uma ligação antiga com a causa Sarauí, com a Frente Polisário, né? Eles, com certeza, ajudaram no treinamento, etc. e tal, porque durante os anos 60 e os anos 70, Cuba ajudou todos os movimentos independentistas, né, e todos os movimentos de guerrilha que surgiram no continente africano, né, e não só no continente africano, aqui nas Américas também. Che Guevara teve pessoalmente envolvido, né, no conflito no Congo, no interior do Congo, e Cuba ajudou, né, a guerrilha, né, o movimento independentista das colônias portuguesas que estavam se tornando independentes nessa época em que a Frente Polisário surgiu, né? Conta um pouquinho sobre isso, né? O que você encontrou lá da presença cubana até hoje, lá no Saara Ocidental? Eu acho aí, Alexandre, existe de fato esse apoio militar, mas é um apoio também, é um apoio ideológico. Sim, Eles sim. entendiam, era uma luta dos povos, né? É interessante quando eu mencionei que os guerrilheiros tinham um livro na sua bolsa, muitos tinham um livro do Che. Eles entendiam que essa luta era uma luta, na ocasião usava muito o termo terceiro mundista, né? Então, de fato, Cuba apoiou naquele momento e vem apoiando até hoje. É uma relação muito próxima, porque imagina, essas pessoas, elas tiveram que migrar, foram viver dentro de um acampamento que, na ocasião que eles chegaram, era um deserto puro. Montaram barracas ali. Eles contam que as mulheres tiraram aquelas roupas tradicionais delas e montaram as tendas com aquelas roupas. E, a partir daí, começou a surgir o que são esses acampamentos e arraso, né? Só que, desde aquele momento, Cuba passa a dar um apoio, assim, tanto militar como cultural, vou chamar apoio cultural, porque ele vai auxiliar nas pessoas que vivem ali no Saara Ocidental e eles vão ter um intercâmbio direto para que eles pudessem estudar. Então, muita gente vai viver em Cuba. Você tem as pessoas iam para lá, às vezes com 12, 13 anos, estudavam, às vezes faziam até faculdade, depois retornavam, no intuito de qualificar aquelas pessoas, porque eles não tinham condições nenhuma, era um povo abandonado à sua sorte, né? Exceto pela Argélia, que cedeu o espaço, mas
as condições de vida ali eram... Se quando eu fui em 2018 já era difícil, eu imagino isso na década de 70. A gente vê as fotos, não tem nada. Até hoje não tem nada, só que hoje tem casas. Na época eram tendas. Então a gente vê a participação de Cuba gradualmente ajudando na formação, tanto indo para lá, como depois eles criaram, né, escolas ali dentro do Saara Ocidental para preservar até o idioma. É interessante porque muitas vezes eles falam um dialeto do árabe ali, né? É o Hassanias. Eles preservam o espanhol, que seria, em tese, a língua do colonizador, mas isso dá uma identidade muito forte para a população saharaui. Então, os cubanos, e na ocasião que eu fui de uma escola que era apoiada por Cuba e por Venezuela, Venezuela mandava professores também para dar um auxílio. Então, eles têm receio de acabar com esse idioma, porque é o que faz com que traga um vínculo com aquela história do Saara espanhol, que era um território que tinha uma identidade própria, né? E Cuba faz isso, Cuba auxilia nesse sentido hoje, tanto também na parte médica, você tem um hospital que foi criado ali dentro dos acampamentos e os saharauis, eles vão para Cuba, se formam em medicina e depois retornam até o país. Então é mais do que um auxílio militar, é um auxílio no engajamento de uma causa maior, que é lutar pela autodeterminação dos povos, né? E é importante, né, assim, eles estão unidos, obviamente, pelo idioma, né, claro, o espanhol. É importante, você falou, né, que eles mantêm o espanhol vivo, até também por uma questão de relações internacionais, né, para se comunicar e para fazer suas reivindicações, né, e também para conquistarem espaços, né, para poderem estudar na Espanha ou aqui na América Latina, né, que fala espanhol, ou em Cuba, né? E você falou sobre os médicos, né? Assim, tem uma participação muito importante dos médicos cubanos também, né? Para a saúde, né? Desses campos de refugiados. Juntando essa pergunta, eu queria que você também explicasse para a gente onde estão os sarauís hoje, porque estão espalhados numa parte daqui do Saara Ocidental, mas também aqui nessa região aqui da Argélia, desse biquinho da Argélia aqui, né? Existe aproximadamente, ali nos campos de refugiados, são 5 campos numa região ali da cidade de Tindouf. Tem aproximadamente uns 170 mil saharauis vivendo, né, ali. Falando, né? Aí, nos campos de refugiados. E na parte ocupada do Saara Ocidental, que é a parte que é a grande maioria do território, ali deve ter aproximadamente umas 300 mil saharauis vivendo sob a opressão marroquina. E aí mais uma característica com relação ao idioma é que esse pessoal que vive nas zonas ocupadas, eles não têm nada, não tem nenhum tipo de escola que ensine o espanhol. Bem ao contrário, só é ensinado o francês. Então é um processo de tentativa de aculturação de um povo para que ele logo seja integrado a esse grande Marrocos, né, que o Marrocos tinha, que é a província do sul deles. Então isso perpassa por esse apagamento, né, por você acabar com o espanhol da tradição deles. Então hoje a grande maioria dos jovens ali naquela região já não fala espanhol, fala francês e árabe só. E eu tive a oportunidade de fazer umas entrevistas escondidas ali no Marrocos, lá em Marrakech. Aí lá eu conversei com alguns estudantes que foram que eles têm que ir para o Marrocos mesmo para estudar, fazer universidade, porque não tem universidade. Outra coisa, os marroquinos não constroem universidades na parte sul, onde é o Saara Ocidental. Então os jovens vão para lá, então são outra vez obrigados a assimilarem essa cultura marroquina. Os que eu conversei, nenhum deles falava espanhol, só francês e árabe, e a menina que era a que fazia a tradução, ela falava inglês também. Mas, então, tem mais ou menos isso. São números, assim, que não são muito claros. Alguns apontam que talvez uns 500 mil no total. Tem bastante saharaui vivendo na Espanha, que apesar do governo espanhol manter essa postura, né, de apoio ao Marrocos, a população não. Existe uma simpatia muito grande da população espanhola pela causa saharaui. Tem até programas que no verão
as crianças sarauí, elas vão, porque o verão no deserto ali chega a 50, 60 graus, é um negócio, 60 não sei, mas 50 e tantos chega. Aí as crianças elas vão passar o verão nas casas de famílias espanholas, né? Então é um programa que existe há bastante tempo e a comunidade espanhola ela é muito, se para a gente é um tema que quase não existe, né? É pouco difundido. Agora para os espanhóis é um tema já é muito premente, né? A vida deles, a história deles e tem muito sarauí que vive por lá. A própria Polisário ela tem mais escritórios ali na Espanha, em vários departamentos espanhóis. A gente vai falar disso, que eu quero falar nisso, mas antes da gente falar sobre, inclusive, o envolvimento pessoal do Javier Bardem com a causa, né, sarauí, que eu acho que é importante a gente falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho, você falou sobre a tentativa de aculturação do Marrocos, né? Sim, tem uns detalhes que são importantes a gente falar, né? Que em 91, né, teve aí um grande divisor de águas que foi a ONU encerrou o conflito, né, dos sarauís com o Marrocos e estabeleceu que deveria ser feito um referendo para que a população sarauí decidisse pela sua independência ou pela sua manutenção sob o jugo administrativo do Marrocos, né? Só que o que o rei Hassan fez? O rei fez a tal da Marcha Verde, que você já citou aqui, né? Assim, juntou uma população muito grande, ofereceu a ela terras lá no Saara Ocidental e mandou todas essas pessoas para lá, né, para que essas pessoas colonizassem aquela região e fossem obrigadas a serem ouvidas no referendo, né? E por causa disso, o referendo está sendo empurrado com a barriga também por causa de um lobby muito forte, né, da política marroquina. E o referendo até hoje não aconteceu, né? São aí 20 e 29 anos e que se espera, né, por esse referendo que não sai nunca, né? Você foi nas áreas que são ocupadas pelo Marrocos, né? Você viu isso, assim, que a ONU tem um papel muito importante ali, né? Qual é o papel da ONU ali? A ONU teve um papel importante, a ONU mandou uma missão de observação, mas qual é o papel da ONU lá hoje? O que você viu quando você esteve lá? Isso que você traz é interessante. Só assim, já existia na fronteira entre Marrocos e Saara Ocidental, existia população sarauí vivendo ali, né? A Marcha Verde, que foi em 75, ela ampliou essa quantidade. É o que você falou, era ocupar. Ele queria transformar o Saara Ocidental no Marrocos. Mas quando se propõe, quando cria uma missão para se fazer esse referendo, existem várias etapas nessa discussão, até quem pode votar, né? Quem vai escolher se você... Então entendiam que eram as pessoas que estavam vivendo até 1975, depois foi ampliado isso para as pessoas, os filhos que foram embora. Então existem vários momentos para discutir quem poderia votar se queria um Estado independente ou se queria continuar vinculado ao Marrocos, né? E tem etapas incríveis, porque chega em determinado momento, porque o Marrocos, aí eles estabelecem quais as tribos que poderiam votar. E aí o Marrocos cria, mas tem a tribo tal que veio para cá em década tal e século tal. E aí eles decidem que para chegar à conclusão se a pessoa podia ou não votar, era o líder religioso desse grupo, o líder desse grupo, não religioso, o líder desse grupo, que poderia escolher. Só que isso é tão aleatório. Então, o Marrocos ele foi criando dificuldades durante todo o processo. Até que tem determinado momento que o Saara Ocidental, a Polisário entende, tá bom, nós aceitamos esses critérios que vocês estabeleciam, porque a Polisário tinha certeza, apesar da grande quantidade de pessoas que haviam entrado ali nos territórios ocupados, que a população queria a independência. Só que aí o Marrocos não aceitou também, nem as cláusulas que ele tinha colocado, ele aceitou. Isso fez com que mudasse, existiam algumas pessoas que foram nomeadas pela ONU para discutir essa questão. É um período assim bastante rico de muitos detalhes, né? Não vou entrar em todos para não ficar até cansando as pessoas. Mas o Marrocos ele foi muito hábil para conseguir interromper todo tipo de processo de negociação. Até hoje.
ele não aceita que seja feito esse referendo, e quando aceita, ele estabelece critérios que são absurdos, né? E isso fez com que, em 91, bom, em 91 foi feito essa missão para fazer esse referendo, eles foram acreditando nos anos posteriores, os saharauis entenderam que é viável, vamos reconquistar nosso território. Só que foi havendo uma percepção de que não iria avançar essa discussão. E aí aquela tensão de que poderia se voltar a uma guerra novamente, né? Que existe essa possibilidade, ainda que ela seja mais complicada do que simplesmente naquela época, né? Uma guerra entre o Saara Ocidental e o Marrocos traria vários atores da região para o conflito, e aí não sei até que ponto que haveria um interesse, né? Mas com relação à força de paz que está lá, chama MINURSO. A MINURSO, ela é assim, quando nós perguntamos para os saharauis o que eles entendem dela, eles falaram assim, é interessante, porque tem a base deles é em Layune, que é na antiga capital do Saara Ocidental ocupado. Eu tentei entrar em contato com eles, ir até lá, não me permitiram. O governo nem deixou eu chegar lá perto, nem eles conversaram comigo. Quando nós fomos para os territórios liberados, para a zona liberada, que é a parte depois do muro, eu nem comentei, mas existe um muro que corta. Tá, então nos territórios liberados existem bases da MINURSO ali dentro. Nós tentamos conversar com eles, também não quiseram conversar. Só que nós falamos com alguns soldados sarauís que trabalham para a MINURSO, mas trabalham do lado de fora, eles não podem nem morar no quartel junto com os soldados da MINURSO. Eles dizem que a MINURSO ela não faz nada. Ele até tem um depoimento no nosso documentário que fala, eles vêm para cá, eles têm comida boa, eles passeiam bastante, recebem seu dinheiro e depois eles voltam para o país deles. Então, efetivamente, além de algumas ajudas humanitárias, o que eles fazem, eles são proibidos de fazer qualquer tipo de constatação de violação de direitos humanos. É clássico, isso seria muito fácil constatar, mas isso não faz parte da missão, e aí vem a negociação do Marrocos, França, que impede que essa seja uma prerrogativa da MINURSO. Então ela vai sendo renovada constantemente. Atualmente eu acho que é mais por uma questão de preservação da suposta paz, porque se a MINURSO deixar de existir, se eles não renovarem essa missão, ainda que ela tenha pouca finalidade, muito provavelmente aquela região vai explodir em tensão, né? Mas para os saharauís, inclusive, eles nem permitem que tenha dentro dos acampamentos, é só ali nas zonas liberadas e dentro das zonas ocupadas, porque, infelizmente, não, ela fica de mãos atadas, né? Existem pessoas que têm boas intenções. Eu conversei com uma chefe, que era uma brasileira, que era chefe de uma missão ali dentro do Saara Ocidental. Ela ótimas intenções, ela é sensibilizada com a causa, com a forma com que as pessoas vivem ali, mas eles estão mesmo de mãos atadas, né? O que deveria ser decidido no Conselho de Segurança, infelizmente, não avança. Então, eu acho que é uma organização com pouca utilidade, né? Se ela está desde 91, como você mencionou, não conseguiu nem fazer um levantamento para se fazer um referendo, e hoje, poxa, depois de, se você pensar em 40 anos, tem gente que nem está mais vivo ali, é muito tempo, né? Muito tempo, pessoas. Então a população foi perdendo as suas características. Isso é interessante para o governo marroquino, que ele atua diretamente nessa MINURSO. Sim, e isso leva a uma outra questão, que é o seguinte, o Marrocos, obviamente, está fazendo o papel de quem está ocupando e usando de todos os dispositivos diplomáticos e tal para poder atrasar o quanto ele pode a instituição desse referendo. E tem o apoio da França. Aí, total. Né? Agora, qual é o envolvimento da Espanha? E aí eu vou voltar, porque você chegou a dar algumas pistas, mas agora eu quero fazer a pergunta mesmo. Qual é o envolvimento da Espanha, formalmente? A Espanha, para a ONU, ainda é o controlador de jure, digamos assim, né, ali daquela região. Qual é o envolvimento da Espanha para a causa sarauí? Sei que o Javier Bardem,
o ator, né? Assim, talvez um dos atores mais famosos espanhóis, ele se envolveu e se envolve ainda diretamente, né? Inclusive, na época em que o Zapatero era o primeiro-ministro, ele conseguiu alguns avanços, né, em termos de política externa para a Espanha. Mas como é que está o envolvimento hoje da Espanha? A Espanha parece não saber ou não assumir a responsabilidade que tem ali, né? Olha, só retomar um pouquinho, falando um pouquinho da Minurso, é interessante que o Ban Ki-moon, em determinado momento, ele fez uma declaração, eu não lembro se ele usou o termo ocupação ou se o Marrocos ocupava. Ele foi proibido de entrar ali nos próprios quartéis, no quartel da Minurso, lá nos territórios ocupados, e depois ele teve que se retratar. Então, é uma interferência... Que foi o secretário-geral da ONU antes do Exato. Não, e o próprio Reino do Marrocos já expulsou membros da Minurso do território ocupado. Então existe uma interferência muito grande do governo marroquino. Não diretamente, né? Porque eles não, mas através dos Estados Unidos ou da França. Com relação à Espanha, o que nos parece, assim, quando você começa a aprofundar nessa questão, é aquilo que eu falei, existe o governo espanhol, esse se omite completamente, porque tem interesses econômicos. Alguns atores ainda indicam que tem uma questão geopolítica, porque se o Marrocos, de certa forma, romper com essa relação com França, com Espanha, ali seria uma porta aberta para, teoricamente, entrada de terroristas, entrada de drogas na Europa. Então, ele talvez servisse como um dique, né? Então, essa relação ela tem um certo interesse mútuo, né? Mas a questão comercial também é muito forte, né? Existem interesses de pessoas específicas da Espanha e da França junto a empresas ali dentro do Marrocos. Então, o que acontece é que, infelizmente, o governo espanhol abre mão. Ele diz que já resolveu a questão. E ao mesmo tempo, não resolveu, porque é o que você disse, existe um imbróglio. Lava as mãos. Exato. Só que a população... Aí você lembrou do Javier Bardem, e existem grupos militantes pró-sarauís que são muito ativos na Espanha. E eles ficam indignados com a própria postura do governo espanhol. Só que, assim, não é uma questão de alta política. Então, é um tema que tem que ser discutido, mas os espanhóis têm outras prioridades. Mas que a comunidade ela se posiciona. Eu mantive contato com várias organizações ali na Espanha, e essas organizações elas fazem pressão contra o governo. Só que, por outro lado, enquanto eles têm um apoio muito forte da França e dos Estados Unidos, é muito difícil. A Espanha não consegue reverter também uma situação como essa. Me parece que hoje, mesmo que a Espanha queira, ela não teria assim, condições de fazer o que talvez acabar, né, com esse sistema de colonial e dar independência, entre aspas, para os sarauís. Ela teria que ainda ter o aval de outros atores maiores do que ela ali. Mas que o governo espanhol tem assim, relações muito próximas com o marroquino, isso é notório. Em vários momentos a gente vê, né? É por isso que não avança. Exato. Você comentou que você foi até lá para gravar o seu documentário, e a gente vai falar do documentário especificamente, mas você comentou sobre o muro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o muro, né? Porque uma das táticas feitas pelo governo do Marrocos foi, primeiro, enviar colonos para que os colonos ocupassem a região aqui do Saara Ocidental. E a outra foi construir um muro. Mas não é um muro como a gente imagina, aquele muro que separa ali, né, a faixa de Gaza e tal, ou ali, né, aquele muro que a gente está imaginando que é o muro também que tem na fronteira dos Estados Unidos com o México. Como é que é? Como é que foi a sua experiência de ver? E o muro é algo gigantesco, né? Ninguém tem ideia o muro tem quase 3.000 quilômetros de extensão, né? Mas como é que é isso? E como é que foi a sua visão? Como é que você percebeu isso lá na área ocupada pelo Marrocos? De fato, uma... Quando você percebe, você já está bem próximo. Mas primeiro, é interessante salientar que antes,
Eles começaram a construir esse muro no começo da década de 80. Né? Eles disseram que era um muro de contenção. E eles usam, se você olha assim à distância, às vezes você não enxerga, porque ele é feito com a própria terra, né? Ele é. Parece uma duna, então você né? não. Parece uma duna, não parece? Você olha assim distante, você tem que ficar vendo o que é isso exatamente, como o que é. Mas quando você se aproxima, aí você percebe. Só que ali também é uma zona de campos minados. Então, durante essa guerra, eles. Ali tá. A gente, quando eu e o Rodrigo estávamos lá, a gente encontrou minas, até minas terrestres, que são proibidas, feitas pelo Brasil. Então, o Brasil forneceu um monte de minas terrestres. Olha, ali para. Um envolvimento que fica próximo. Brasil com que fica próximo. Então, você tem esse muro que foi construído. Ele tem aproximadamente 3.000 quilômetros, começa no extremo sul, na fronteira sul do Saara Ocidental, e vai cortando o território no sentido sul-norte até entrar... Né? É quase Exato. Tem essa parte mais escura aqui, né? Quase isso. Porque o que sobra... o que sobra a gente chama de zonas liberadas, é bem pequena e só tem deserto. Ali eu estive em 2 locais, é só deserto, não tem absolutamente nada. Tem a vida dos beduínos, que eles conseguem sobreviver ali, mas é uma zona militar hoje, que a Polisário controla, mas não tem nada. Agora, essa outra parte que ficou para o lado do oceano, eles construíram esse muro e existem postos militares durante todo o percurso dele. E além desses postos militares, você tem ainda uma faixa ali no meio, depois cercas, e é tudo fechado. Então, quando você... eles usam equipamentos assim, de altíssima tecnologia, né? A gente chegou ali perto, quando eles me falaram para tomar muito cuidado quando você põe a câmera, vira a câmera para eles, né? Porque atualmente não tem tido nenhum acidente, eles chamam de alguém ser alvejado. Mas é perigoso você ser numa situação como essa. Só que você vê que eles têm um armamento muito pesado. Isso é o que a gente vê do lado de cá, olhando ali. Né? Eles controlam essa região. É incrível. Imagina quantas pessoas você precisa para controlar 3.000 quilômetros. E eles têm base em todo lugar. Em todo lugar. Né? Tem uma das fases da guerra do deserto, que aí os saharauis, eles faziam, eles entravam, né, invadiam por esses muros e tentavam ocupar o território, aí eles voltavam, mas aí os marroquinos reconstruíam. Existem alguns autores que apontam que eles usaram muita tecnologia israelense na construção desse muro e na estrutura ali de vigilância, né? Só que é assim, imagina você ter... uma cicatriz no território. Você ter um muro gigantesco desse separando a população, né? E, olha, assim, é espantoso mesmo. Quando a gente foi chegando, eu perguntava, mas cadê esse muro? Cadê esse muro? E aí, quando a gente vai chegando, a gente foi num ponto que era o mais próximo que podia chegar, assim, desse muro. E a gente via a base ali deles. É angustiante, né? E às vezes a população... E o muro está lá, né? E você às vezes não percebe que ele está lá, né? Mas ele está ali, né? Exato. Porque ele se esconde. Essa é mais uma estratégia deles, né? É um muro que se esconde naquela paisagem. E as pessoas às vezes vão para lá, os saharauis, eles vão para aquela região, eles fazem uma espécie de uma celebração ali para protestar mesmo contra esse ato, né? É muito violento, Alexandre. Eu não sei que expressão que eu poderia utilizar. É muito duro. Eu estive em Israel também e é muito duro você ver aquele muro. Não faz sentido algum. É uma outra questão, mas aquilo é muito pesado. Só que esse é diferente. É diferente. Primeiro por essa extensão imensa, porque ele é camuflado e porque ele tem essas etapas. Então, a gente também não pode chegar tão perto por causa das minas terrestres, né? Sim. Renato, e tem algumas imagens... interromper rapidinho. Faltam 40 segundos para terminar essa primeira parte. Deixa eu só encerrar aqui e em 2 minutos eu volto de novo e aí te plugo outra vez e a gente continua essa conversa, porque a gente vai falar do envolvimento do Brasil, a gente vai falar da tua ida para você gravar o documentário. Ainda tem alguns assuntos que eu quero esgarçar com você ainda nessa nossa conversa, tá? Porque eu estou vendo aí atrás de você
Assim, muitos DVDs. Fiquei curioso de te perguntar se é da sua videoteca. Você empresta, você aluga, você está no mercado de aluguel? O pessoal já nem tem mais equipamento para isso. Ultimamente, só eu mesmo, porque não, o pessoal, nem Blu-ray o pessoal não tem. É muito engraçado isso. Mas você Realmente eu continua fiquei old comprando? fashion. Você Continuo, continua continuo. comprando DVDs? Sim, e sempre que eu viajo eu vou atrás de encontrar filmes locais. Ah, tem bastante coisa legal aqui. Tem coisa pop também, tem de tudo, né? Eu acho que tem mais de 10 anos aí que eu já comecei. Há uns 15 anos que eu comecei comprando, vai pouquinho. Aí foi popularizando. Quanto mais foi popularizando, aí comecei a comprar mais. Você Esse é um tem ideia vício de que quantos DVDs você tem de filmes? eu devo ter uns 3.000. Uau, hein? É. Nossa. Bom, já temos algumas pessoas aqui que retornaram. Vamos continuar a nossa conversa. Deixa eu dar um alô aqui para quem entrou. Além da Rê, tem a Paty Gouveia, a Bianca, claro que voltou. Rui César está aqui acompanhando a gente. A Setsu está aqui. A Aparecida, oi Cida. E a Dinda Léo. Se eu chamar ela de Eleonora, ela fica chateada, viu, Renato? Então, Renato, olha só, a gente estava na parte anterior, a gente estava falando sobre o muro, né? E você deixou em suspenso uma situação que foi, você parou e levantou a câmera para tirar uma foto, e aí, para filmar, e aí o que aconteceu? Não, você vê que eles apontam a arma pra gente. Esse é um De negócio longe assim, você viu? dá pra ver, dá pra ver. Eu tava com uma lente boa, então eu coloquei assim, você vê que eles apontam a arma pra você. É um negócio assustador. E eles estão com uns binóculos ali que certamente eles enxergam até a cor dos meus olhos. E aí, de repente, eles apontam. Aí a gente fica tranquilo. Mesmo o pessoal, nós fomos com algumas pessoas de segurança, porque a Polisário falou que não podia entrar ali naquela região sem ter segurança. Então nós somos escoltados. As pessoas que escoltaram, eles não vão com roupa militar também ali perto, porque senão pode gerar algum tipo de tensão, ainda que seja uma região que é de responsabilidade da Polisário. Né? Mas para evitar conflitos ali na fronteira, eles preferem não se aproximarem tanto assim com roupas militares. Mas é um lugar tenso. É o que eu falei também. Ultimamente não tem tido mortes ali, mas acontecem muitos acidentes, Alexandre, por causa das minas. Antes Assim, existia. tá. Achei que era um É. acidente de você ser alvejado porque você aponta uma câmera e tal. Não, esse felizmente não. Eu digo assim, porque existem beduínos que moram ali, existem animais que circulam e eles vivem desses animais. E antigamente, até pouco tempo, existia uma organização internacional que estava desmontando minas. Só que não tem mais recursos, acabou. Então existe uma quantidade imensa de minas terrestres ali que estão na iminência de alguém pisar e acontecer uma tragédia. Inclusive, teve um brasileiro que fez um documentário que ele estava indo até o sul, ali na fronteira com. É o sul. No extremo sul, ali do Saara Ocidental. Ele queria chegar até o mar. Aí o que aconteceu? Ele passou com o carro em cima de uma mina e explodiu o carro dele. É um documentário, depois eu lhe passo também. Eu esqueci o nome do documentário de um brasileiro que fez. Ele saiu dos acampamentos e ele quis cruzar inteirinho. Então, Mas existe muita gente. aconteceu alguma coisa com ele? Como é que. Não, felizmente, eles estavam em 2 carros. O carro dele estourou inteiro. Eles tiveram que largar lá. A única coisa é que eles não conseguiram chegar ao mar, tiveram que recuar. Né? Eles Bem voltaram. aqui, né? Bem aqui. Exato, aí sim. Bem Depois próximo ao litoral. depois eu vou compilar as referências e vou colocar aqui referências da nossa conversa, porque eu acho que são Show. legais, né? É um Agora, cineasta aí do Rio também. é do Rio? É bom Depois, saber. A gente vai falar, vamos falar, a gente vai entrar no capítulo do seu documentário especificamente, mas antes da gente tá. entrar nesse assunto, nessa conversa, eu queria que você contasse para a gente, assim, qual o interesse do Marrocos em ocupar essa região? O que tem de riqueza aqui, tanto no continente quanto no litoral, para que o Marrocos tenha, né, disposto, né, tenha feito esse esforço
todo de ocupar essa região, de estar lá, de ocupar ali, de manter a ocupação, assim, porque isso você despende dinheiro, você despende gente, você despende tudo, né? É muita coisa para você investir, é um investimento muito grande, de muito longo prazo, só para manter o muro, manter as ocupações. Qual é a riqueza que tem ali e que faça com que o Marrocos, por exemplo, despenda tanto esforço, tanto dinheiro nessa ocupação? Olha, atualmente é a costa pesqueira mais assim rica e promissora que tem. Então ali existe uma produção pesqueira muito rica, né? E também existe o fosfato, né, que eles utilizam para fazer fertilizantes, né? Então ali também tem uma das minas maiores e é um recurso que assim existe uma demanda muito grande, inclusive por parte do Brasil, né? Então essas são as duas riquezas potenciais que eles já estão explorando há muito tempo. Existem Pesca alguns e fosfato, não é isso? é, existem alguns estudos anteriores que alguns britânicos chegaram a fazer prospecção de petróleo na região, mas não existe nada de concreto hoje, né? Essas são os dois elementos uma das razões que eles são explorados. E existe também uma outra questão, que é uma questão geopolítica. Os marroquinos alegam que se eles cedessem a independência para o Saara Ocidental, a Argélia tomaria conta daquela região, e aí a Argélia, porque a Argélia, segundo os marroquinos, a Argélia tem interesse em ter uma saída para o Oceano Atlântico, né? Então eles entendem que isso seria estrategicamente preocupante para eles. Essa é uma questão de fundo, né? Porque os argelinos, nós teríamos que considerar que os argelinos, que de fato tem o controle sobre a Hasd, se eventualmente a Hasd ocupasse o seu território normalmente, Hasd, só eles para você lembrar cederiam. quem está acompanhando a gente, Hasd é a República Árabe Saharaui, uhum. democrática. Democrática. República Árabe Saharaui Democrática. Então, então nós teríamos que fazer muitas considerações para aceitar essa premissa como válida, né? Mas o que hoje, de fato, faz com que o Marrocos mantenha é a questão comercial, né? Que eles exploram. E a outra questão que deveria ser proibida, porque como é um Estado que não... ele não é um território do Marrocos. Não existe nenhum país no mundo que reconheça o Saara Ocidental como um território marroquino, né? Então, qualquer tipo de exploração que porventura seria feita ali, teria que ser pela própria população e os recursos utilizados para ela. Só que, nesse caso, não é assim que procede, né? E também é muito difícil você caracterizar, porque vai um navio com bandeira do Marrocos, extrai essa riqueza e vende em outros países, e você não sabe mais se isso foi extraído do Marrocos ou se foi do Saara Ocidental. Existem alguns sombreamentos assim que complicam, mas sempre que foi constatado, foi condenado. A gente chegou a fazer algumas denúncias aqui no Ministério das Relações Exteriores, porque o Brasil estava comprando fosfato e esse produto vinha do Saara Ocidental, que não poderia. Só que para eles é interessante, que eles compram, usam para fazer fertilizante, existe um lobby marroquino muito forte aqui, vendem por valores interessantes. Então, é o tipo de comércio que você vai empobrecendo, é uma indústria que vai empobrecendo aquele território sem nenhuma vantagem para a população, né? Então, eu entendo que a questão econômica seja primordial hoje. É curioso você comentar isso sobre os produtos, né? Porque a União Europeia, que reconhece o Saara Ocidental como uma autonomia, aprovou uma lei que vale para alguns países, né? E que você evita comprar produtos que venham provenientes da área ocupada pelo Marrocos, porque eles entendem que juridicamente isso é uma exploração de riquezas ilegal, até porque o Marrocos Exato. também não reverte para a população sarauí, né? Nada dessas riquezas que são exploradas dali, né?
É, Mas eu justamente. É isso. queria te perguntar sobre o seu documentário, né? Assim, você foi para lá quando? Quando foi que você foi para lá e quanto tempo você ficou lá rodando no Saara Ocidental e aqui na Argélia, onde tem os acampamentos de refugiados? Tá. Para o documentário, eu e o Rodrigo fizemos em duas etapas. Primeiro, porque a gente não tinha recurso algum, né? Não tinha recurso. Fomos nós mesmos que juntamos o nosso recurso e falamos, vamos encarar essa viagem. O único apoio que a gente teve foi, a gente entrou em contato com a Polisário e perguntou se nós teríamos como ficar em algum lugar ali dentro dos acampamentos em Tindouf. E aí eles... Até porque você tem que ter autorização para entrar lá, né? Que é um local que é restrito. Então nós pedimos e eles falaram que nós poderíamos ir, teríamos tudo aberto. Então, nós fizemos em duas etapas. O Rodrigo, ele foi primeiro para a Europa, ele fez algumas entrevistas na Espanha, na Antuérpia, acho que na França também, em algum lugar, não me lembro, acho que duas, na Espanha e na Antuérpia, certamente ele fez as entrevistas, e depois nós nos encontramos em Argel, ali de Argel pegamos um voo, fomos para os acampamentos. Ficamos nos acampamentos aproximadamente, acho que ficamos uns 15, 20 dias ali, fazendo entrevistas com todo mundo, conhecendo, era um ritmo muito louco, porque nós, primeiro que a gente não sabia exatamente o que ia encontrar. Quando nós chegamos ali era noite, então você desce no aeroporto de Tindouf, Tindouf é uma cidade da Argélia, né? Então a gente desce, ali você é escoltado por soldados argelinos e por soldados da Polisário até a entrada do campo de refugiados. Quando você entra ali, os argelinos te deixam e aí a gente entra. Só que aí o dia que a gente chegou, já não tinha luz. Estava tudo sem luz. E é um breu, uma coisa assim, uma escuridão, só a luz do semáforo não, do farol do carro que clareava. A gente chegou no local, na casa que a gente ia ficar, a pessoa foi falando assim, deita aí. A gente não sabia nem o que era o local, né? Aí deitamos, Isso está no dormimos. começo do documentário, né? No começo do documentário, né? E só para a Tem gente umas encerrar, imagens. o nome do documentário é Um Fio de Esperança, Independência ou Guerra no Saara Ocidental. E ele está Exato. disponível de graça para quem quiser assistir no YouTube. É só colocar Um Fio de Esperança que você acha o documentário. E isso é muito bom, para quem tiver curiosidade, quiser ver o trabalho do Renato e do Rodrigo, né? Pode. E foi a intenção de vocês mesmo deixar o documentário disponível gratuitamente para as pessoas? Foi, a gente fez no primeiro momento esse documentário, ele participou de vários festivais, então a gente não podia disponibilizá-lo, né? Mas a Sim. proposta inicial era que sempre ele fosse disponibilizado para o público, porque é uma causa que as pessoas não conhecem. Nós fizemos várias apresentações em universidades aqui pelo Brasil, o Rodrigo, que está na Inglaterra, fez algumas apresentações lá também na Inglaterra, e a intenção da gente era que as pessoas conhecessem a causa. Então, depois do período que a gente fez, você perguntou quando nós estivemos em 2016, em dezembro, passamos o Natal por lá. É interessante, Natal em país islâmico é interessante, porque é um dia como outro qualquer. Uhum. Então, passamos o Natal por lá, ficamos até o Ano Novo, ficamos uns 15, acho que uns 15, 20 dias de 2016, e depois aí a gente foi para... ele voltou para o Brasil, e aí eu fui para os territórios ocupados. Aí eu comprei uma passagem e fui para o Marrocos. Eu tinha primeiro entrado em contato com a Embaixada do Marrocos aqui no Brasil, pedido autorização para entrar como pesquisador. Eles falaram, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer um documentário sobre tal. Ele falou, mas por que você quer ir até o Marrocos e o Saara Ocidental? Eu falei, eu quero entrevistar as pessoas. Eles falaram, tudo bem, mas você é brasileiro, não precisa de visto. Eu falei, mas eu quero ir até o Saara Ocidental. Eles disseram, não tem problema. Eu falei, bom, olha, eu vou visitar todas as cidades e depois eu vou para Laayoune. Você não vão me impedir de entrar? Eles falaram, não, ali é tudo Saara Ocidental. Eu falei, bom, então Marrocos, não precisa. Né? Tudo Marrocos, desculpa. Marrocos. Então, aí eu peguei eu fui sem visto, sem nada. Eu desembarquei ali da Argélia, eu fui para Portugal, depois eu fui para o Marrocos. E no Marrocos, aí eu tinha alguns contatos de pessoas sarauí, eu entrevistei algumas em Casablanca, entrevistei em Rabat, depois eu fui para Marrakech, entrevistei os adolescentes, os jovens, né, que fazem faculdade, e aí eu ia para Laayoune. Para ir para Laayoune, eu perguntei pro pessoal, falei, vou comprar uma passagem aérea aqui e vou até direto para Laayoune. Eles falaram assim, não faça isso,
porque se você desembarcar lá, é muito complicado, eles não vão deixar você ficar e tal. Eu falei, mas eles disseram que pode entrar em qualquer lugar, que brasileiro pode... Ele falou, não, vai de ônibus. Para o pessoal entender, era a antiga capital do Saara Ocidental e a parte ocupada do Marrocos aqui, mais ou menos aqui na meiuca aqui, né? Exatamente. Aí eles me convenceram, os sarauís lá me convenceram que eu deveria ir de ônibus. Aí são 16 horas ou 18 horas, né? Aí eu peguei esse ônibus noturno, ele falou, vai no ônibus noturno ainda. Peguei esse ônibus noturno. Mas não dá para ir dormindo. Você vai tenso ali. Imagina. E aí é interessante, conforme você vai chegando na fronteira com o Saara Ocidental, aí vão surgindo checkpoints. E no meu ônibus só tinha sarauís e marroquinos. Então eu era o único com passaporte brasileiro. Então a hora que eu parava no checkpoint, o cara abria meu passaporte, perguntava o que eu estava fazendo, eu falei, é turismo. Aí ele entrava num local, e aí consultava e voltava. Eu passei assim por, acho que 5 desses checkpoints só assim, eu não precisei nem descer. Aí quando eu estava quase entrando ali próximo a Layune mesmo, aí entrou um soldado no carro e no ônibus e pediu para eu descer. Aí eu fui para a sala dele lá. Aí começa a conversa. Aí eles começam a perguntar, eles falavam inglês, né, um deles, e ele ficava perguntando o tempo todo, você conhece alguém aqui? Eu falei, não conheço. Você veio fazer o quê? Eu falei, eu vim fazer turismo, fui em Marrakech, fui isso, tal. Aí eles falaram assim, abre o seu Facebook. Eu falei, não vou abrir meu Facebook. Mas nem a pau que eu abro meu Facebook aqui. Vocês não vão... Eu falei assim, mas você tem que abrir porque eu quero ver se você tem amigos de Layune aqui. Eu falei assim, eu não tenho, mas se eu tivesse, isso aqui é privado. Você não vai poder mexer no meu Facebook. Aí ele falou, então senta aí. Aí eu fiquei mais ou menos... Aí voltava, era interessante, porque era estrutura de interrogatório. Então vinha outro, ficava falando alto com o outro. Intimidar mesmo, era intimidatório. Para intimidar. Às vezes eles falavam em francês com o outro, às vezes falavam em árabe, e aí esse rapaz perguntava em inglês comigo, mas ele ficava bravo e tal. E aí, por fim, eu não mostrei meu celular, só que eu fiquei lá mais ou menos, acho que uma meia hora, porque daí eles queriam saber onde eu estava. Eu falei, olha, eu estou nesse hotel aqui. Aí ele já consultou no hotel se eu estava e tal. E aí ele perguntou o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou visitar a cidade, é turismo, já fui em tal. Ele não conseguiu me impedir ali. Só que assim, né? Essa viagem que deveria durar 16 horas, durou quase 20, porque todo lugar eu tinha que ficar descendo e parando. Só que quando eu cheguei no hotel, já, assim, era notório que eles sabiam que eu estava, e depois eu mantinha contrato com o pessoal da Polisário ali, né, que mora ali, né, e aí eles falaram assim, olha, eu ia fazer as entrevistas com eles. Eles falaram assim, vai para a recepção, eu vou entrar lá, a gente vai tomar um chá, porque certamente você vai estar sendo vigiado, né? E daí quando eu falar sai, a gente sai. Eu falei, não é possível, estou vivendo uma coisa que eu não imaginei que Filme de espionagem, né? Totalmente, fora do contexto. Eu não imaginei, eu sabia que existia uma situação. Aí quando esse rapaz chegou, ele sentou à mesa, a gente estava tomando um chá e falou assim, olha, aquelas pessoas são policiais à paisana, aqueles também. Então tinha 3 ou 4 assim ali na recepção e ele falou assim, o único jeito é o seguinte, meu carro está ali na frente, quando eu falar vamos, a gente sai rapidamente, vai pro carro e vai embora. Aí eu falei, eu ri assim, porque era uma coisa muito inusitada. Eu falei, não é possível. E ele falou, vamos. Aí eu levantei, a gente entrou correndo, a gente entrou no carro correndo, saiu, aí depois eu fiquei olhando e os caras vieram atrás. Só que esse cara cortava, tal. A gente parou num outro lugar, entrou numa casa correndo e o carro foi embora. Né? Aí nessa casa que ele ligou para as pessoas e falou assim, vamos fazer todas as entrevistas. Quantas você quer fazer? Isso era umas 3 da tarde. Eu falei, quantas pessoas vierem eu faço. A gente ficou fazendo entrevista até mais ou menos umas 2 da manhã. É muito relato, Alexandre. Relato de violência, de tortura. Tem relatos de presos políticos que são assustadores. Uma mulher que você entrevista, aí as pessoas vão ter a oportunidade de assistir, que é assustador o que o governo do Marrocos faz com essas pessoas. Mas, sim, vou deixar as pessoas assistirem o seu documentário. Agora me fala, e para voltar para o hotel? Porque você já sabia que a polícia marroquina estava lá esperando, né? Então, aí por isso que esse rapaz falou assim, faça todas hoje, porque aqui no Marrocos, acho que fazia uns 2, 3 anos, que eu não me lembro quanto tempo, que nenhum estrangeiro podia entrar lá.
Só pode entrar se for para você fazer aquela propaganda institucional marroquina. Mas estrangeiro, assim, entrar assim fácil não entrava, né? E ele falou assim, olha, grave tudo, porque aqui no Marrocos, quem vem para o Saara Ocidental não precisa nem comprar passagem de volta, porque o governo marroquino te manda embora, né? Aí eu falei, bom, tô perdido, vou chegar no hotel, já vou ser preso. Aí, quando foi umas 3 da manhã, tal, eles me deixaram numa rua meio distante, falou, vai por aqui que você chega no hotel, né? De Aí eu madrugada, cheguei você no foi hotel. pela rua de madrugada, sozinho. Porque ele não podia chegar comigo, né? Porque Sim, ele falou que se eu claro. chegar com você, aí você vai ser preso na hora. Então ele me deixou assim num lugar meio distante, falou, segue por aqui que você vai chegar lá, né? E Você foi tava de escuro. mochila, com equipamento, com Exato. Eu tava com um tripé, 2 câmeras, eu acho, tava com as coisas assim. Era um equipamento menor, né? Porque eu cabia para fazer as entrevistas ali só. E aí, quando ele me deixou, eu cheguei no hotel assim, aí estavam lá os 2 caras. Aí você já vai andando assim, né? Vou ser preso, vou ser preso. Mas eles não me pararam, eu subi, fui pro meu Deu boa quarto, noite pra aí ele. eu nem dormi, porque eu fiquei esperando todo momento que eles fossem bater a porta, que eu já deixei a mala pronta, na verdade. Eu falei assim, vai que eles me pegam assim, me levam tudo de uma vez, falei, vou deixar arrumado. Peguei o cartão de memória, tirei, cortei Escondi. assim minha blusa, enfiei assim na blusa, dei uma... Falei, pelo menos alguma coisa eu salvo dessa viagem, né? Mas o que aconteceu foi que eles não me prenderam, aí no dia seguinte eu desci assim, olhava, tinha outros policiais apaisando, e aí eu mandei uma mensagem para o rapaz que conversou comigo, falei, olha, eles não me prenderam. Ele falou assim, então você não vai, a gente não vai conseguir mais se ver aqui, porque eles vão te perseguir por toda a cidade, você não vai fazer nada. E foi o que aconteceu, eu fiquei mais 3 ou 4 dias em Layún, eu fui num estádio de futebol, assisti um jogo, chegavam 2, pediam meu passaporte, minha câmera, abria, via todas as fotos, aí eu andava pela cidade, eu fui até a praia, em Layún, assim, estava deserto, não tinha absolutamente ninguém. Entrei numa casa de chá, tomar lá um chá, aí apareceram 2 pessoas, sentaram ali na frente. Então, eu não consegui mais fazer entrevistas porque eu fui vigiado o tempo todo. Aí Mas terminei esse tirou processo. fotos turísticas para despistar, né? Exatamente. Aí você vira só o turista, né? Porque também eu não podia fazer mais nada, que senão eles poderiam pegar minha câmera e aí eu falei, aí eu tô perdido, né? Porque eu já sabia de várias histórias de pessoas que foram deportadas dali. Então, e eles, assim, eu sabia assim, eu imaginava que se eles me prendessem, talvez eu falei assim, eles vão comunicar ao governo brasileiro, achava, né? A gente nunca sabe, é um governo pavoroso. O que eles fazem com os sarauís não tem limites. Agora, com o estrangeiro, eu não sei. Mas então eu talvez até por uma certa ingenuidade, ou acreditar que você está seguro ali, então eu continuei, fiquei esses 4 dias ali, até para mostrar assim, olha, eu tô aqui só fazendo turismo, não tem problema. Aí eu comprei um voo para ir embora, falei, não vou mais arriscar isso. Fui até Casablanca e de lá peguei um voo para vir embora. Meu medo era que eles achassem meus cartões de memória. Então, eu tava com uma blusa, eu enchia, assim, tinha uns 4 aqui, assim. Falei, eu E não você tem mais saía o que com fazer. eles com você, né? Você não deixava lá no quarto do Sempre, hotel. nada, não ficava nada no hotel. Porque eu tinha certeza que eles vigiavam e abriam minhas coisas no hotel, certamente, né? Por mais que fossem gentis. Aí a gente veio embora. Quando chegou no Brasil, a gente fez um crowdfunding só para fazer o finalzinho da produção, que era as entrevistas, né, em Brasília. Que aí nossos recursos estavam zerados. Aí nós fomos para Brasília e entrevistamos as pessoas. Foi quando nós conversamos também com o embaixador, que ele me ligou e falou, olha, vem aqui, eu quero dar uma entrevista, o embaixador do Marrocos. Quero dar uma entrevista para vocês. Mas aí, quando a gente foi para a entrevista, eu combinei com o Rodrigo, falei, Rodrigo, a gente tem que, no primeiro momento, a gente faz sua pergunta leve, para aquecer. Ele falou, não, perfeito. A gente ficou lá 1 hora, eu falando, embaixador, vamos gravar agora? Não, vamos conversar mais, tal. Aí, mais 2 horas, eu falei, embaixador, a gente precisa gravar essa entrevista para o documentário. Aí ele falou, eu não vou gravar. Embaixador, o senhor fez, a gente vira a Brasília, e o senhor não vai gravar? Não, eu não vou gravar porque o documentário que vocês querem fazer é tendencioso. E aí ele começou a ser muito agressivo. Ele acusava a gente de inúmeras coisas, falou que nós estávamos criando uma narrativa que não existe,
e que o Saara Ocidental sempre foi dele. E havia muita incoerência, né? Enquanto ele acusava, assim, a gente mostrava, falava assim, olha, a resolução da ONU diz que aquele território ainda é um território a ser descolonizado. Ele falou assim, isso é mentira, você é um ignorante, não entende nada. E ele fala português muito bem. E aí o Rodrigo ficava nervoso, ele pegou assim, enquanto eu conversava com o embaixador, o Rodrigo pegava o celular, falou, olha aqui, embaixador, essa aqui é a resolução, o senhor quer que leia em qual língua? Aí o embaixador falou assim, isso é besteira, isso é tal. Ele que falou aquilo que eu mencionei no início, que ele iria comprar todos os países para abandonarem o Saara Ocidental. Então foi uma conversa assim muito tensa, muito, muito, muito. E no final ele falou assim, se vocês quiserem conhecer o verdadeiro Saara, o verdadeiro Marrocos, eu pago uma passagem para vocês, vocês vão conhecer todas as cidades, as belezas do Marrocos, vão conversar com os sarauís que vivem lá, e aí sim vocês vão fazer um documentário verdadeiro. Falamos assim, ó, embaixador, nós já estivemos no Marrocos conversando com as pessoas. Ele falou assim, não, você conversou com pessoas erradas. Eu vou... Mas aí o Rodrigo falou assim, tudo bem, então a gente aceita ir para o Marrocos, mas nós não vamos cancelar Tinha uma pré-estreia de um documentário que era uma parte que a gente tinha que apresentar no Sesc. Aí ele falou assim, mas se você apresentar lá não faz sentido. Eu falei, não, a gente vai, não é a versão final, a gente insere. Mas ele queria que a gente não fizesse nada e aí sim fosse para lá. Mas a gente conversou com vários parlamentares e outras pessoas. Esse é o método do Marrocos. Convida todo mundo para ir viajar para o Marrocos, fazer turismo, e aí a pessoa vai se encantando com aquela causa, que é um país turisticamente bom, mais bonito e tal, mas as questões políticas você não pode nem tratar. Né? E você tocou num assunto que é um assunto importante sobre essa construção de narrativa, né? E o Marrocos já vem usando aquilo que a gente hoje chama de fake news há pelo menos 4 décadas, né? Em que o Marrocos faz uma promoção não só interna, mas também para a região ali da África do Norte, da África Ocidental, e nos fóruns, né, multilaterais, assim, batendo firme e inventando notícias e levando a sua própria versão da narrativa sobre a ocupação do Saara Ocidental, né? Assim, a prova disso é a sua conversa com o embaixador, né? Nossa, foi terrível. E ele foi muito grosseiro mesmo. Eu e o Rodrigo ficamos espantados, porque espera-se uma polidez, né, de um diplomata. Quando ele viu que ele foi confrontado, ele imaginou que nós não tivéssemos conhecimento da causa, né? E aí ele começou a trazer aquele discurso oficial deles. E aí a gente mostrou, olha, tem isso, 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 isso. Aí ele ficou muito nervoso, ficou assim, acho que ficou até ofendido por a gente conhecer uma parte da história dele que ele não quer que seja apresentada. Né? Não é a narrativa que ele está ali para vender para vocês, né? Mas a sua ida a Brasília também levou você a fazer uma entrevista com o embaixador, né, do Saara Ocidental em Brasília, não é isso? Sim. Na ocasião, sim. O Mohamed Zroug, que ele era o representante da Polisário aqui no Brasil, e aí ele também foi uma pessoa fantástica, que ele abriu as portas, ele que nos abriu as portas para visitar os acampamentos naquela ocasião, né? E ele expôs a posição, porque ele estava aqui há muitos anos, ele estava há 4 anos, eu acho, naquela ocasião. Atualmente é um outro embaixador, é um outro representante, é o Emboirik Ahmed. Mas o Mohamed Zroug, ele ficou bastante tempo, ele se entrosou, ele conheceu bem a estrutura política de Brasília, e ele via que alguma coisa estava muito estranha, porque o Brasil chegou a reconhecer a Palestina, que é uma situação muito mais complexa, mas não reconhece o Saara Ocidental. Então, as influências são muito distintas. Esse lobby que o Estado marroquino faz afeta até o Itamaraty. Não agora, que esse Itamaraty de agora não convém nem discutir essa questão. Mas até aquele momento, ele era passível, ele não aceitava, né? Ele não aceitava o reconhecimento do Saara Ocidental, que tem uma história que a diplomacia brasileira ela ratifica, que é o direito da autodeterminação dos povos. Né? Só que, infelizmente, eu acho que esse lobby marroquino atua muito fortemente ali dentro do Congresso e junto a algumas pessoas bastante pontuais. Não tenho como dizer quem foi,
mas só algumas pessoas disseram em off, então. Mas acontecem situações estranhíssimas. A gente pede uma audiência com o Itamaraty para discutir sobre a questão do Saara Ocidental. Ele manda um e-mail para a gente dizendo que vai conversar com a gente em off. Eu falei, eu nunca vi uma instituição como o Itamaraty, que é um órgão oficial que discute a política internacional, a política externa brasileira, quer conversar em off com dois documentaristas. E a gente foi e conversou em off com o Itamaraty. Né? Então, o Exército, que tem várias pessoas que participaram da Minurso, também não autorizou nenhum deles dar entrevista para a gente. Né? A situação... Existem duas teses de diplomatas ali no Itamaraty que foram feitas sobre esse tema do Saara Ocidental, são classificadas. A gente não tem acesso. Não pode ler. Não pode. Então essas coisas começaram a berrar nos nossos olhos, né? Falando, poxa, Rodrigo, mas o que será que está acontecendo com isso? Por que é tão sigiloso esse Saara Ocidental? Então essas questões a gente traz assim como um pano de fundo, né, na parte final do nosso documentário, mas nos instigaram, né? Essas questões nos instigaram a aprofundar esse estudo. Aí por isso que eu voltei lá em 2008 para fazer o pós-doc. Aí eu fiquei lá morando com eles, conversando com o pessoal, e aí eu percebi a dificuldade que é viver ali, e como essas pessoas elas trabalham, é uma luta constante para manter a causa viva. Né? Porque qualquer pessoa... Existem várias questões que estão na agenda internacional, e talvez a gente está discutindo hoje aqui, mas lá eles falam assim, ótimo, essas questões são importantes, mas primeiro a gente tem que discutir a nossa independência, a nossa soberania. A partir do momento que isso for resolvido, a gente passa para as outras questões. E ela é muito viva. Toda tenda que você entra, as pessoas são gentis demais. Você entra, você senta e eles começam a contar a história. A história é muito viva do Saara Ocidental. Né? E politicamente eles são muito articulados também. Então, essa segunda experiência de viver ali foi incrível, né? Incrível pelo aspecto humano, mas pensando que você não tem saneamento ali, você está no meio do deserto, tudo é precário, as casas que estão ali são boas, assim, mas são provisórias e tal. Então você vê, uma pessoa vivendo desde 75, 76, por aí, já numa situação tão terrível como essa ali nos acampamentos. É bem difícil, Alexandre. Uma terceira geração ali, vivendo naquelas condições. Né? Eu ia te fazer uma pergunta agora sobre os campos de refugiados, mas antes, deixa eu passar aqui também uma pergunta do Marcos, que é interessante. Né? Qual é a relação dessas pessoas com o governo da Argélia? O governo da Argélia tem rusgas com o governo do Marrocos há muito tempo, né? Desde antes do período colonial já tem coisas aí, já tem diferenças ancestrais entre eles, né? E essa questão do apoio à Frente Polisário e de ter os campos de refugiados aqui, né, nesse biquinho aqui da Argélia com o Saara Ocidental ocupado, fez com que eles estejam em campos opostos diplomáticos, né? Mas qual é a relação dos sarauís com o governo da Argélia e da Argélia com eles ali? Eles tratam uma relação de irmandade mesmo, né? É um país que ele reconhece a legitimidade da causa sarauí, e eles entendem o Marrocos como um país que ocupa o Saara Ocidental, mas a questão deles estarem ali na Argélia é por uma questão humanitária. Né? Porque quando começa a guerra, os marroquinos eles bombardearam todo o território, eles tinham uma força aérea e tal, então eles bombardearam todo o território do Saara Ocidental, então a população teve que fugir, e aí o único local que eles encontram abrigo foi ali em Tindouf. Né? Então existe um reconhecimento da causa, né? Existe uma proximidade, um apoio, até agora nessa questão da Covid, o governo argelino montou um hospital de campanha ali na região para eles, ainda que não tenha chegado lá. Tinham só 3 suspeitos de talvez terem sido infectados, mas não tem nenhum infectado, felizmente, porque as condições são precárias. Né? Então o governo argelino ele tem uma relação de irmandade e, ao mesmo tempo, uma relação humanitária, como qualquer outro estado que seja
agredido. E até, mas agora as relações Marrocos e Argélia, se eu não me engano, ainda até as próprias fronteiras continuam fechadas entre os países. Exato, exato. Tem uma coisa que me comoveu muito no seu documentário, seu e do Rodrigo, e que me chamou a atenção também. Na verdade, foram três questões, né? A primeira foi esse envolvimento de Cuba, né, ainda na manutenção das escolas, do ensino do idioma espanhol, para abrir, né, possibilidades para que os jovens sarauís estudem em Cuba, façam universidade, principalmente a faculdade de medicina, possam ir para algum outro país da América Latina que os receba, que fale espanhol, possa tentar uma bolsa de estudos na Espanha, e também a organização social, né? Isso que você falou, né, do respeito, uma organização social de pessoas que montaram estruturas de cidade do nada, né? Em cima da areia, literalmente, da areia do deserto. Né? E uma outra coisa, que é o papel das mulheres como líderes sociais. Né? Isso já é um papel de muito tempo. Elas eram muito combativas na época da guerra, né? E continuam sendo importantíssimas hoje dentro dentro lá da área ocupada e também dentro dessas cidades, né? Desses campos de refugiados, que hoje são cidades sarauís no exílio. Né? Uhum. Exato. Isso de fato é impressionante. Você vê a estrutura, a participação da mulher dentro da estrutura social, né? Eles têm, assim, dentro dos acampamentos, você tem uma espécie de uma prefeitura, várias delas são as próprias mulheres que organizam, e a história fez com que essas mulheres, não que elas não tivessem potencial, mas elas assumissem um protagonismo ainda maior, porque durante a guerra, uma parte delas lutou, mas a maioria delas ficou nos acampamentos e teve que estruturar. Então, elas tinham que organizar tudo. Isso fez com que houvesse uma valorização ainda maior. E é uma questão cultural também, porque muitas vezes se apregou de que a pobreza gera violência, a pobreza gera a violência familiar, violência sexual e tal. E ali a gente não consegue ver isso. Pelo menos o nível de pobreza ali, se você pensar em aspectos econômicos, é alto. Eles têm o que eles recebem são ajudas humanitárias para sobreviver, isso é comida, basicamente, né? Recebem alguns apoios de familiares que vivem na Espanha e voltam para lá, montam uma vendinha, uma coisa assim, mas é bem pouco. Só que você não tem essa violência. Desculpa te interromper, Renato, mas é bom lembrar Claro. que estão numa região em que não dá nem para fazer agricultura, é areia. Nada. Né? Exatamente. Então, eles dependem da distribuição de cestas básicas e essa distribuição é muito bem organizada por essas prefeituras, né? Porque eles se organizaram como se fosse uma cidade. O local é um campo de refugiados, mas a organização é uma organização profissional, formal, né? Tem que ser. Eles distribuem papel de destaque, né? Eles distribuem por pessoa, né? Não por família. Então, cada pessoa recebe uma quantidade específica de alimentos e tal. Às vezes há uma queda, né, devido às questões sazonais, econômicas, né? Se você não tem organizações internacionais apoiando, as pessoas passam um certo apuro. Mas eu queria só retomar a questão você não tem violência sexual e nem violência familiar. Sim. Isso é algo cultural. É algo cultural, então joga por água abaixo a questão da pobreza gerar violência. Pobreza não gera violência, né? Ali é uma questão de você trabalhar valores, são outros valores. E também não é só porque são muçulmanos, eu acho que é uma questão uma questão de cultura do povo sarauí, né? A valorização da mulher e o respeito por tudo que tem em torno, pelas famílias. É legal ali, eles passam bastante tempo entre as famílias. Então, depois do almoço, assim, era interessante porque a gente tem essa loucura de vamos almoçar rápido que a gente tem que fazer alguma coisa. Não, ali termina o almoço, você senta a família inteira, eles batem papo, conversam, aí depois vão trabalhar, depois à noite volta, recebe mais pessoas. Então, eles têm uma convivência familiar com filhos, assim, com filhas e tal, que é impressionante. É um negócio que talvez a gente tenha se distanciado um pouco desses laços familiares devido ao ritmo da vida, né? Mas eles prezam muito isso. E aí, e são muito gentis mesmo. Eu achei assim,
Tá certo, eu era um estrangeiro, eu era uma coisa nova andando ali pelos acampamentos, mas eles sempre foram muito gentis. Eu fui em todos os acampamentos, menos o último, que era mais distante, eu acho que mais ou menos uns 50 quilômetros. Será que é isso? É Ismarra, que é longe, bem longe. Esse eu não fui, mas os outros eu visitei todos e conversando com as pessoas, você vê a importância. Você tinha falado da questão das gerações. É interessante você ver uma criança ali, de 10 anos lá, que ela tem muito forte a necessidade de voltar para o território dele. Ali não é a terra dele. Eles estão ali por um tempo, eles são muito agradecidos aos argelinos, mas eles vão voltar para o Saara Ocidental. Isso é uma parte da Polisário, que a Polisário eu acho que é um papel importante para você manter essa história viva, né? Senão eles seriam integrados pela Argélia, ou talvez se perdessem pelo mundo numa diáspora, né? E manter a identidade, né? Porque é importante, né? E Exato. a Frente Polisário tem um papel muito grande nisso, né? E queria que você falasse também um pouquinho mais sobre esse papel importante das mulheres ali, né? Já que você viveu ali com aquelas pessoas, você conviveu com elas, né? Sim, na ocasião eu até fui com uma colega minha, que é uma pesquisadora, e ela ficou na casa de uma das grandes lideranças dessas associações de mulheres, né? E a diferença, gente, a diferença é como essas pessoas, é como essas mulheres, elas estão integradas na estrutura do poder também. Tá certo, nós temos um presidente, que é o Ibrahim Gali, é um homem, mas você tem, no entorno dele, você tem muitas pessoas e mulheres, e dentro da estrutura do bairro, essas mulheres exercem um papel fundamental. Mas a gente conversou com ela também e falou assim, não se iludam, elas diziam assim, não se iludam, nós não vivemos ainda no momento, no ideal. Existe muito a ser conquistado aqui, porque existem ainda algumas tradições pontuais que nós talvez não concordemos, existe alguns resquícios de um patriarcado, existem coisas. Então elas não são ingênuas de sentarem ali e falar, olha, está tranquilo. Só que é um processo vivo que é passado para todas as meninas. Então as meninas, elas sabem a importância delas, o potencial que elas têm e como elas devem influir dentro da estrutura política e não só familiar. E os homens, de fato, eles referendam essa postura. A gente poderia dizer assim, mas isso é só uma retórica. Não, quando você convive no dia a dia, você vê uma participação maior do homem na estrutura, até dentro da família. Né? A mulher, eu acho que ainda tem um papel pesado dentro da casa, mas o homem já está mais integrado do que aqueles modelos tradicionais de patriarcado. Né? Que se você pensar no mundo árabe, a grande maioria, os patriarcados são muito pesados, né? E é o que perdura. Ali, eu acho que ele é um pouco mais flexibilizado e a mulher ganha um espaço distinto. Né? Eu fiquei impressionado. Nós fizemos algumas entrevistas para o documentário e depois, quando eu voltei, pude conversar mais profundamente. Eu vi, ela viaja, né? Ela viaja o mundo inteiro para expor o papel da mulher e para mostrar também a violência com que o Saara Ocidental ele passa. Ô, Renato, a gente está na reta final da nossa conversa e eu vou te dizer que eu fiquei muito comovido com o seu depoimento. E aí eu também queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você se preparou para fazer o documentário, né? Porque você precisou ler bastante e até queria que depois você passasse as referências para eu poder dividir com as Fácil. pessoas, né? E você entrevistou também duas jornalistas brasileiras no documentário que talvez tenham sido as brasileiras que tenham ido mais recentemente antes, né? E elas lançaram um livro que é esse livro aqui, ó, Nem Paz nem Guerra, né? 3 décadas de conflito no Saara Ocidental, que deve ter sido importante para você porque você ouviu as duas, né? Que é a Giovana Moraes Souza e a Laura Daldem. Né? Exato. E você tinha me dito também que você resgatou também um outro livro da década de 80 e você assistiu um outro documentário feito pelo brasileiro, esse que você citou aí, que depois a gente vai falar. E eu queria que você falasse rapidamente como é que você se preparou para poder gravar esse documentário, né, para você ter contato com a causa Sahrawi. E eu queria que você falasse também do que você ouviu lá, do que você gostou de ouvir. Você usou 2 músicos, né? Aziza Brahim e Martir Louali.
Músicos Sarauís no documentário. São duas músicas lindas, inclusive, e queria que você dividisse com a gente um pouco, assim, se você lê algum livro de algum autor sarauí, se tem outros artistas que você gostou de ouvir, que a gente pode procurar, ou eu posso dividir aqui com as pessoas, a gente pode procurar nos players digitais aí de streaming. Bom, é um monte de pergunta para você resumir aí os 10 minutos que ainda faltam para a gente. Tá, não, vamos tentar fazer essa síntese. Que eu tinha te dito, o Rodrigo ele trabalhava muito mais com a questão do Saara Ocidental do que eu, ele conhecia bem mais. Quando ele me convidou, eu tive que fazer uma imersão, né? Então eu fui atrás. Existe uma bibliografia bastante extensa de autores espanhóis, de autores franceses, e mesmo tem argelinos, marroquinos, mas espanhóis e franceses é o que produzem mais, né? Então eu fui atrás de vários desses livros para me inteirar um pouquinho mais dessa... como funciona, né? O que está acontecendo especificamente. Porque eu entendi, eu conhecia a causa, mas para você fazer um documentário como esse, você precisa ter um aprofundamento. Então existe, se alguém quiser estudar o Saara Ocidental, só com bibliografia espanhola você faz uma tese, né? Inclusive eu recomendo a própria tese do atual representante da Polisário, ele defendeu a tese dele, eu não me lembro se foi na Colômbia ou na Venezuela, eu acho que foi na Colômbia, mas depois eu vou também passar essa referência. É uma tese incrível que ele fala sobre o nacionalismo sarauí. Ele é fantástico, é fantástico. E aí a gente começa a entender como funciona tudo aquilo que eu tinha visto ali dentro, essa relação entre a população, que de fato existe. Porque uma coisa é a gente ficar nesse plano teórico, que era esse meu medo, e do Rodrigo, que a gente sabia mais ou menos o que tinha lá, mas quando você entra num local como esse, a gente sabia quem a gente iria entrevistar, a gente pediu a Polisário, falou, nós queremos entrevistar tais pessoas, só que você chega lá, o mundo é muito maior do que isso. Sim, a teoria é outra, né? Exato, e principalmente que a gente trabalhava com a linguagem documental, então a gente tem mais flexibilidade. Então, a gente podia, de repente a gente via uma coisa e falar, não, isso aqui a gente precisa registrar sem dúvida. Depois a gente vê como vai entrar na nossa narrativa. Que a gente tinha uma estrutura do documentário, só que conforme a gente foi trabalhando, ele foi ganhando uma dimensão muito maior, né? E daí a gente tentou também nas entrevistas, porque nós, desde o começo, a gente falou assim, nós não estamos indo ao Saara Ocidental para fazer uma propaganda. Nós temos que primeiro apresentar o tema, mostrar o que está acontecendo e depois que as pessoas tirem suas conclusões, né? Só que ao mesmo tempo, é muito difícil você não ver a violência com que a população sofre e fique também na isenção. Fale, olha, será que ela está sofrendo uma mesma violência? Existiam vários relatos que a gente tinha, que eu consegui naquelas entrevistas que eu falei lá em Layún, que a gente tirou, porque às vezes era violenta demais, porque as mulheres passaram por situações bárbaras. Tudo que a gente ouvia falar aqui nas torturas, aqui no DOI-CODE, na Operação Bandeirantes, eram coisas semelhantes que eles faziam ali. E muitas das mulheres também, como eu sou homem, às vezes elas tinham dificuldade de narrar algumas coisas. Isso eu percebi, era notório. Eu sabia que ia ter essa dificuldade ali, mas então a gente acabou retirando algumas entrevistas. Teve algumas que eu perguntava, a senhora poderia falar sobre o período de tortura ali, como foram essas torturas? Ela falou, eu não vou falar. Aí você já desmonta. A gente ia deixar essas falas, mas a gente tirou, porque são muito fortes mesmo, né? Então é isso que a gente teve... Uma questão de respeito sua também, né? Com as pessoas também que te receberam e que você ouviu e tal. É um limite, você tem um limite, né, Alexandre? Chega uma hora que a pessoa está muito aberta, mas tem temas que também você não toca. Ela sabia que isso aqui seria depois disponibilizado para todo mundo, mundialmente. Quem quiser ter acesso está ali. Então, você não pode violar essa intimidade das pessoas. Só que outras falaram com muita tranquilidade, né? E isso eu não estava esperando. Eu sabia que tinha. Uma coisa é você saber que houve tortura, que eu já tinha lido sobre isso. Mas quando você conhece a pessoa que foi torturada, muda totalmente, né, a situação, né? Então, eu tinha lido bastante coisa, o Rodrigo ele tinha um conhecimento maior ainda, então ele conseguia trabalhar bem com essa questão ali no Saara, e depois
Aí quando nós voltamos, que aí a questão de trabalhar com a linguagem documental, porque esse foi nosso primeiro trabalho. E a gente tinha uma ideia e falava, vamos fazer assim, assim, assim. Conheço o cinema, gosto muito, mas uma coisa é você ser uma pessoa que aprecia, outra é aquela que faz. Claro, e DVDs todos atrás de você nos mostram que você é um apreciador de cinema. Mas existe um degrau imenso até o cara que aprecia o que faz. E aí, mas eu conhecia a técnica, o Rodrigo também conhecia as técnicas. Então a gente começou a trabalhar, e ele começou a ganhar uma forma que nós achamos interessante. Então, e aí, a partir daí, quando concluiu, a gente fez umas apresentações testes e a gente viu que funcionava. Era um documentário que conseguia falar, é uma linguagem que chegava às pessoas com certa facilidade, né? E aí foi lançar para festivais e ver. E teve um retorno bom, a gente ganhou alguns prêmios em festivais e tal. Isso foi gratificante, foi para quem partiu tinha uma amiga que falou assim, eu pensei que vocês fossem fazer um negocinho lá de YouTube. Falei, a nossa proposta talvez fosse essa, mas ela ganhou uma dimensão maior porque as pessoas também gostaram, né? Então, não desmerecendo um trabalho de YouTube, mas ela quis dizer fazer uma coisa mais simplória, né? E a gente botou muito empenho nesse trabalho, porque ele era necessário para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. Ainda né? é, né? Aí depois, ainda é. Aí a gente conseguiu, depois ele foi legendado em inglês, foi legendado em espanhol, estava fazendo a legenda em árabe também, mas está meio parada aí, porque a gente tem que colocar para o mundo a questão. Não é possível que o Marrocos continue violando tantos direitos e as pessoas fiquem paradas, né? Fiquem assim à mercê dessa narrativa que é completamente falsa, né? Então, e você falou de documentários, tem mais alguns documentários, tem esse desse brasileiro, que depois eu vou te passar todas as referências, tá, Alexandre? Porque eu agora não me lembro. Só com as referências que a gente conversou aqui. Beleza, tem alguns outros documentários que estão disponíveis, que a gente consegue encontrar no Vimeo, no YouTube, tem algumas coisas boas, acho que tem uns 2 ou 3 a mais, que as pessoas vão conhecer um pouco essa história do Saara Ocidental. Porque existe uma produção. E existe também alguns canais no YouTube que mostram justamente a opressão que as pessoas vivem em Layún. Então, a gente usa algumas imagens no nosso documentário, mas eu conheci vários canais ali que o pessoal é a única forma. Hoje, com o celular, isso de fato foi uma forma deles explicitarem o que vivem, né? Porque eles não podem fazer nada, eles são restritos, tem a restrição total de qualquer movimentação, atuação política. Né? Não sei se eu respondi tudo, eu me perdi. Agora eu quero que você fale das músicas, o que você ouviu lá. Você tem 2 artistas sarauís que estão no documentário e que as músicas me tocaram demais. São incríveis, né? Elas conduzem a narrativa. Isso, em certo momento, quando a gente estava lá, a gente começou a procurar. O Rodrigo também foi atrás, ele foi atrás de alguns artistas, a gente pedia referências. E aí, quando a gente conheceu o Mohamed Zrug, que é o representante da Polisário, na ocasião, ele também nos deu algumas referências. A gente perguntava para as pessoas o que elas estavam... O que vocês ouvem aqui? A gente saiu com alguns jovens, foi fazer um almoço na casa dele, e perguntava assim, pessoal, mas o que vocês fazem aqui, cara? Aí eles mostravam músicas pra gente, e conversa de uma forma geral. Não é muito diferente de uma juventude de qualquer outro lugar do mundo, né? Ali nos acampamentos. Mas quando a gente conheceu essas músicas, são lamentos, são uma coisa tão forte. E aí a gente começava a construir a imagem do documentário, algumas cenas elas são em cima disso. É muito rico. Nossa, a cultura deles, inclusive, eles tentaram, acho que há alguns anos, o Mohamed Zrug, acho que nos anos 2000, talvez, começo ali, ele tentou trazer um grupo de músicos sarauís para fazer apresentações no Brasil. Eu não tenho certeza se eles chegaram a vir e se eles apresentaram em alguns lugares ou se esse projeto não avançou. Mas é uma música muito característica, né? E quando você... Os 2 artistas, ou as 2 artistas que você usa no documentário. E os outros foram... um que faz toda a trilha sonora nossa, assim, a parte incidental, que é o Lucas Bonato, que esse cara também... ele também é DJ,
É um cara... E ele faz esse sound design. O cara é incrível. É isso que fez também, eu acho, que o documentário crescer. A gente tinha uma preocupação com essa linguagem, né? Tanto a linguagem visual quanto a linguagem sonora. A gente tinha que mesclar essa identidade sarauí e uma outra que a gente queria construir para conduzir o espectador. Então, olha, o que mais me encantou mesmo, Alexandre, é você conhecer uma cultura distinta que está escondida ali, está oprimida ali dentro do Saara Ocidental, e uma outra parte está vivendo num acampamento escondido. 170 mil pessoas que, que são oprimidas mesmo, e que o Estado marroquino ele tenta a todo custo apagar. Então, isso eu falei assim, ou a gente levanta essa bandeira agora e mostra para a população o que está acontecendo, ou a gente vai perder essas músicas. Eles têm uma escola de cinema lá dentro dos acampamentos. Que genial. É um lugar incrível. E essa pessoa, eu fiquei hospedado na casa do cara que é o diretor. Ele estudou em Cuba, cinema em Cuba, aí depois ele voltou para o Saara Ocidental e começou a desenvolver. Então você vê uma garotada fazendo as produções dele. Existe um festival de cinema lá dentro do Saara Ocidental que o Javier Bardem, eu acho que ele fez uma das apresentações do documentário dele. Acho que não sei se foi a estreia, mas foi no Saara Ocidental que eles fazem ao ar livre. Então é incrível, Alexandre. É uma coisa, é riquíssimo, é riquíssimo. Tem outras pessoas aqui no Brasil. A gente tem uma associação de apoio ao Saara Ocidental, que eles tentam trabalhar, articular lá em Brasília e em alguns outros locais, aqui também aqui não, eu estou falando, lá em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo, a gente tinha uma organização que tentava levar essa causa para as pessoas. Mas é muito difícil, é uma luta quase inglória, porque cada passo que você dá, vem os marroquinos, e aí eles fazem uma festa e levam as pessoas, e promessa, recentemente, assina mais contratos entre o governo brasileiro e o Marrocos. Não sou contrário a isso, mas o Brasil tinha que ser um pouco mais criterioso nesse processo de negociação, né? E tampouco sou contrário à população marroquina. É uma crítica que eu faço ao governo marroquino, a essa monarquia que já passou da hora para mim. Renato, poxa, muito obrigado, viu? Você foi muito generoso em dividir suas experiências com a gente, da sua visita, das suas pesquisas, do tempo que você passou aqui no Saara Ocidental, que aqui no meu mapa já está ocupado pelo Marrocos oficialmente, mas o Saara Ocidental é aqui, ó, né? E quero te agradecer demais. Faltam 50 segundos para acabar, mas eu quero convidar todo mundo a assistir o seu documentário, Um Fio de Esperança, Independência ou Guerra no Saara Ocidental. Está disponível gratuitamente, vocês podem ver no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela generosidade de você ter dividido o seu tempo e seus saberes com a gente. Muito obrigado, Renato. Valeu, Alexandre. Brigadão mesmo. Foi incrível, uma experiência maravilhosa. Valeu. Esperamos as próximas. Depois eu vou dividir com todo mundo as suas referências num post específico, tá? Tá, joia. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui, viu? Um abraço. Tchau, Renato. Abração.